nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024, e hoje é com muita alegria comemoramos o aniversário de um grande amigo, de um grande irmão. Aquele que foi um enviado por Deus, por isso que eu digo que ele é um anjo que Deus enviou e que foi responsável para poder eu voltar para a igreja, um dos responsáveis pela minha conversão. Falo do meu irmão Erlei. É meu irmão, meu anjo, é meu compadre, padrinho do meu filho José Antônio e é também o meu padrinho de casamento. Então essa pessoa é uma pessoa muito especial, uma pessoa que mora no meu coração e que hoje temos a alegria e a felicidade de comemorar o seu aniversário. Meu irmão, você sabe o quanto que eu te amo e é a alegria imensa de você poder completar mais um ano de vida. Peço a Deus Todo-Poderoso que possa derramar bênçãos, graças na sua vida da sua família. Te desejo muita saúde, muita paz, muita felicidade e muitos anos de vida. Que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, esteja te abençoando a cada dia da sua vida. Um feliz aniversário, meus parabéns, você mora no meu coração. Um abraço, fica com Deus, feliz aniversário. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dá preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas essa aparência do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esses dias a liturgia vai nos trazendo os embates de Jesus com os fariseus e os seus partidários. A cada dia nós vemos que a animosidade vai acontecendo entre Jesus e os fariseus. Como nós percebemos, os fariseus estão sempre perto de Jesus para aprender com Jesus, para se converterem? Não, para poder pegar Jesus em alguma ação para que pudesse condená-lo, acusar Jesus e condená-lo à morte. E no evangelho de hoje não é diferente. Nós vemos que as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Eles não foram para abrir o seu coração. Por isso que Jesus disse sempre: os chamam de hipócritas e dos seus corações duros, porque não se abriram para a graça de Deus, para o Messias prometido desde sempre. Não, eles quiseram viver nas suas honrarias, nas suas regalias, e ali, como nós vimos no evangelho de ontem, mataram o Filho de Deus para tomar posse da herança de Deus. Só que Jesus é a pedra angular. Jesus é aquele que vence a morte. E no evangelho de hoje, como nós vimos, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra para poderem condená-lo.
E nós vimos como eles são astutos. Primeiro eles elogiam Jesus, chamam Jesus de mestre, diz que ele é verdadeiro, que ele é justo, que não dá preferência a ninguém, não olha as aparências do homem, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Se verdadeiramente eles tivessem aprendido aquilo que Jesus ensinava, eles tinham se convertido e reconhecido Jesus como o verdadeiro Salvador. Mas é o que Jesus vai dizer, chamar ele de hipócritas. Queriam apanhar Jesus em alguma palavra para poder condená-los. E assim eles vão perguntar a Jesus se era lícito ou não pagar o imposto a César. E aí, por quê? Na época de Jesus, a terra de Israel era dominada pelo Império Romano. E os imperadores romanos eram chamados de César. Eles queriam pegar Jesus se Jesus dissesse: não é lícito porque vivemos na opressão, esse império oprime o nosso povo, tira as nossas riquezas, tira tudo de nós. Iam chamar Jesus de revolucionário e ia entregar a Pilatos, que era o governador da Judéia. Se Jesus não dissesse que não, que tinha que pagar o tributo a César, que era devido, ele ia dizer que ele relegou o seu povo em virtude do imperador de César. Jesus, conhecendo o coração deles, sabendo o que eles queriam com Jesus, Jesus mesmo vai dizer: por que me tentais? Eles estão tentando ali o Filho de Deus, o Messias. E Jesus, como Deus, conhece ali a hipocrisia em seus corações. Os elogiam Jesus para poderem condená-lo. Seu coração, sua boca fala de Jesus, elogia Jesus, mas o seu coração está longe dele. E aqui Jesus vai pedir uma moeda. E eles levaram a moeda e Jesus perguntou de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda. Ele vai dizer: de César. Então Jesus vai dizer essa famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César é aquele que é devido pagar o imposto, e a Deus é aquele que não deve tentar o Senhor teu Deus, mas amá-lo e respeitá-lo. A nós a cada dia, será que estamos também vivendo na hipocrisia? Será que nós também não estamos tentando Jesus? Precisamos fazer essa meditação de dar a Deus o que é de Deus. E muitas vezes nossa dureza nos nossos corações nos afasta de Deus, nos afasta do caminho da salvação, nos afasta de reconhecer Jesus como Salvador. E assim, meus irmãos, nós estamos condenados ao fogo do inferno, se não reconhecermos Jesus como o verdadeiro Messias, como o Filho de Deus, como nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.